Célia já está lá. Então, vamos iniciar com o sagrado mantra Om, repetindo por 3 vezes o sagrado mantra. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Sarasvatyayi Namo Namaha. Amados mestres, clamamos por vossas bênçãos, para que possamos ter o perfeito entendimento nesse estudo de hoje. E clamamos também que as vossas bênçãos estejam sobre todos os aflitos, e especialmente os do sul do nosso país, os do Marrocos, os da Líbia e tantos mais que estão sofrendo. Que assim seja. Amém. Então, vamos dar continuidade ao nosso maravilhoso estudo sobre o ser e o não ser. Quem sou eu? E estamos agora no Sloka 251. E Shankaracharya diz o seguinte: assim como um jarro ou um vaso de argila nada mais é, em sua essência, do que a própria argila. Assim, este universo, nascido do Brahman, essencialmente Brahman, porque ele, nascido de Brahman, essencialmente é Brahman. É apenas Brahman, porque só Brahman existe. Pois nada existe fora de Brahman, nada existe além disso, além do Brahman, do absoluto, do supremo, nada. Isso é a realidade. Também poderíamos dizer, isto é a verdade suprema. Continua Shankara dizendo, isso é o nosso Atman, o nosso verdadeiro ser interior. Portanto, abre aspas, isso és tu, fecha aspas. Isso és tu é um dístico dos sagrados Vedas, quando se diz Tati Tuam Asi, tu és aquilo, tu és o Supremo, o além, ou seja, tu não é isso que você pensa que você é. Você é o espírito imortal que tudo habita. Continua ele dizendo, puro, bem-aventurado, Supremo Brahman, o primeiro, sem um segundo. Porque na presença de Brahman, na presença do ser, tudo é um. Então agora temos o Sloka
252. Podes sonhar com lugares, com tempos ou épocas, objetos, indivíduos e assim por diante. Mas eles são irreais. No estado de vigília, esse que nós estamos acordados, experimentas este mundo, mas essa experiência brota da tua própria ignorância. Esse mundo é criado pela nossa ignorância, assim como antigamente os seres humanos pensavam que o Sol girava em torno da Terra. Por quê? Brota da onde esse pensamento? Da ignorância deles, porque eles se baseavam só nos sentidos físicos, na visão dos olhos materiais. Então acreditavam, tiravam uma conclusão errada, porque nós não podemos confiar nos sentidos físicos, confiar nesse mundo que está ligado com os sentidos físicos. E diz que no estado de vigília experimentas este mundo, mas essa experiência brota da tua própria ignorância. Ela é um sonho prolongado e, portanto, irreal. Como irreais são esse corpo, esses órgãos internos do corpo e dos sentidos, essa respiração vital, ou seja, o prana, essa consciência do ego, tudo isso é irreal. Logo, tu és isso. Tu és aquilo, tu és o Supremo, o puro, o bem-aventurado, o Supremo Brahman, o primeiro sem um segundo. Porque no todo, tudo existe. E não existe nada além do todo. E nada se separa. Não se pode ter um, dois, três, quatro, cinco partes do todo, porque senão ele não seria o todo. E agora o 253, Shankara diz, por causa da ilusão, podes tomar um pelo outro, mas quando conheces a tua verdadeira natureza, então só essa natureza existe. Nada mais há senão isso. Quando o sonho termina, o universo do sonho se desvanece. Parece-te, ao despertares, que és outro e não tu? Por quê? O que acontece? Quando você dorme e sonha, você se modifica daquele que você é no estado de vigília. Mas quando você acorda do sonho, você se levanta da cama, você desperta, então você por acaso vai pensar que é outra pessoa que está despertando? Não, você sabe que é você mesmo. Muito bem. Aqui terminamos o 253 e agora temos que ir para o 254. Continua Shankara explicando casta, né? Porque naquele tempo, na Índia, existia muito forte o sistema das castas.
e o credo, né? Porque existem muitas linhagens, existem muitos grupos espirituais e cada um tem uma teoria, cada um crê numa coisa diferente. Então, esse tipo de coisa criam separação, tanto casta, credo, como família. Por exemplo, eu sou de uma família nobre, Orleans de Bragança, então aquele não, aquele é um pária, é de uma família do populacho. Então, cria o quê? Separação. E linhagem, qual a sua linhagem? Qual a sua descendência? Você é um nobre, você é um plebeu, quem é você, né? Tudo são ignorância, criados pela ignorância, porque todos somos um sem segundo. E tudo isso, essas coisas que acabamos de ler, não existem no Supremo Ser, que só existiu o todo em si mesmo. Brahman não tem nome nem forma, transcende o mérito e o demérito. Quando diz que não tem nome, porque na Índia Deus tem muitos nomes, mas e esses nomes que existem na Índia designam certas encarnações divinas, certas divindades do panteão que tem nome, tem forma. E Brahman, ele, embora chamamos Brahman, isso não é seu nome, porque ele não é uma personalidade para ter um nome. Ele não é uma forma, ele transcende a tudo isso. Ele transcende o mérito e o demérito. E o mérito e o demérito é o dharma e o adharma. Ele está além da virtude ou do vício, além do tempo, do espaço e dos objetos da experiência sensorial. Que objetos? Por exemplo, o teu próprio corpo, o livro que você lê, a roupa que você põe, as coisas que você vê, são todos objetos das experiências dos sentidos. E Brahman está além disso tudo. Assim é Brahman. E isso também é tu mesmo, em essência. Medita e realiza esta verdade, ó nobre. Muito bem, agora vamos para o Sloka 255. Brahman é supremo, está além do poder de expressão da palavra, porque nós não podemos exprimir que Brahman é maravilhoso, é transcendental, é o Supremo, mas ele, além disso, isso são só simples adjetivos para o sujeito supremo. Não são o sujeito supremo. Ele transcende tudo isso. Isso são coisas só para a nossa mente poder se aproximar dele. E quanto mais ela se aproxima do Supremo, do Brahman, mais ela vai sendo queimada e extinguida pelo fogo da sabedoria do Brahman. Aí continua Shankaracharya explicando que as palavras não podem exprimi-lo, mas ele é conhecido pelo olho da pura iluminação, o olho da sabedoria.
o olho único, o olho que brota da realização divina. E que ontem nós lemos, inclusive, no Bhagavad Gita, Krishna falando para Arjuna, para ter a visão cósmica, para ter a visão divina, a visão de Deus, Krishna precisava ter este olho espiritual, né? Esse olho da pura iluminação, não é com esses olhos comuns. Nós não podemos ver a Deus com esses dois olhos físicos. Físicos, Nós materiais. temos que ver com o olho espiritual, o olho interior. Com o olho interior, com a visão que não pode ser visto. Que não pode ser visto, mas que tudo vê. Mas que tudo vê. Assim é Brahman, a absoluta consciência, a eterna realidade, verdade eterna é a mesma coisa. Assim é Brahman, e isso és tu, porque nada existe além de Brahman. A tua personalidade, o teu ego, é somente uma expressão, uma manifestação da ignorância. E medita, então, sobre esta verdade. Então, quando você vai meditar, você tem que meditar: eu sou ele, eu sou o Supremo, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esse intelecto, esse prana, esse ego, eu sou aquele Supremo. E aqui no sânscrito, ele medita sobre essa verdade de uma forma muito mais profunda, porque ele fala bhava yatmani, que você tem que ter esse sentimento profundo, essa meditação. Do próprio ser. Do próprio ser, não é só medita uma coisa assim, só supérflua. Você tem que realizar esse tati tuana si, este tu és isto és tu, profundamente, com bhava, com sentimento interior. Com bhava yatmani, com esse bhava que nasce do seu atma, da sua alma. Do seu ser verdadeiro e interior. Muito bem. Então, temos agora aqui Brahman. Esse já passou. Agora vamos para o 256 sloka. Brahman está fora do alcance das 6 ondas. E quais são as ondas? Está aqui designadas: a fome, a sede, a tristeza, a ilusão, a decadência e a morte. As ondas essas que são ondas dentro do oceano do mundo. Por isso está dizendo que varrem o oceano do mundo. Então, essas ondas atingem todos os seres, os animais, os vegetais, os minerais, mas não podem atingir o Supremo. Aquele que busca a união com Brahman deve meditar sobre ele no santuário do coração. O coração é o nosso verdadeiro ser interior, não é o órgão físico. É o âmago de todos nós. Ele está fora do alcance dos sentidos. O intelecto não pode compreendê-lo. Nós estamos aqui estudando. Estamos buscando ter algum conhecimento do que é o Supremo e de quem somos nós, quem sou eu, autoconhecimento. Mas o intelecto pode analisar, discriminar, mas somente em palavras mentais. E a verdadeira compreensão se dá internamente, além do intelecto e da mente. Ele está fora de alcance do pensamento. O pensamento é a mente. Assim é Brahman, e tu és isso.
Isso és tu. Medita sobre esta verdade. Então, quando vamos meditar, você pode ter o seu mantra ou sua concentração em alguma coisa, mas quando você chegar no ponto do intervalo da repetição silenciosa do mantra ou do daquilo que você está se concentrando, quando tiver um intervalo entre uma concentração e outra, entre nesse silêncio. Nesse silêncio você encontra o ser. Por quê? Na meditação você está se esforçando, mas quando você entra nesse silêncio, aí não tem esforço. Aí você se encontra a si mesmo e é a finalidade da espiritualidade e da meditação, principalmente. E 257. Brahman é a base sobre a qual este universo múltiplo, que é criado pela ignorância, parece repousar. Que Brahman é o substrato, ele é a base da qual esse universo ilusório parece estar baseado. Ele é seu próprio suporte. O suporte de quem? De si mesmo, do próprio Brahman. Ele não é nem o universo denso, né, esse material, nem o universo sutil, que não é composto de matéria, mas de energia pura, esse universo sutil. Os tamatras, por exemplo, são os elementos sutis, e Brahman não é isso, ele ainda está além do denso e do sutil. Ele é indivisível, porque ele é o primeiro, sem um segundo, não se pode partir o Supremo. Está além da comparação, porque como vamos comparar alguma coisa com o ser absoluto? Assim é Brahman, e isso és tu. Medita sobre essa verdade. Então, esse é o refrão de vários slokas. Shankaracharya está querendo dizer claramente que esse estudo vai te levar à porta do autoconhecimento, da autorrealização. Mas daí para frente você tem que meditar bastante para realizar isso dentro da meditação, dentro de você, e não na sua mente. 258. Brahman é livre de nascimento, de crescimento, de mudança, de declínio, de doença e morte. Ele é eterno, é a causa da evolução do universo, da sua preservação e dissolução. Então, os deuses conhecidos como Brahma, Vishnu e Shiva, que criam, preservam e dissolvem o universo, são manifestações desse Brahman. Qualidade, né? Assim é Brahman, e isso és tu. Medita sobre essa verdade, porque nesses loucas Shankaracharya está querendo esclarecer quem é Brahman, quem é o Supremo e quem sou eu, quem somos nós. E continua explicando. Por exemplo, ele não está querendo esclarecer de onde viemos e para onde vamos. Por quê? Já está implícito que viemos de Brahman,
e, e, e não saímos dele, porque ele continua permeando tudo. E estamos em Brahman. E também nós dizemos, e vamos para Brahman. Não, não podemos ir, porque já estamos em Brahman. Brahman não é um lugar que nós possamos ir. Ele interpenetra, é onipresente, então não há um lugar separado. E continua explicando no 259. Brahman não conhece diferenciação, nem morte. Não é inexistente jamais. É calmo como uma vasta superfície de água sem ondas. Assim é Brahman. E isso és tu. Porque eu li aqui, ó, você que escreveu, entendeu? É entre aspas. Entre aspas. É calmo como uma vasta superfície de água sem ondas. Quando você olha aquele oceano sem fim, totalmente plácido e tal, isso automaticamente transmite para quem entra em contato com o oceano essa placidez, essa quiescência, Que essência. que é a calma plena. E assim é Brahman, e isso és tu. Medita sobre essa verdade. Ele insiste. Não adianta só ler os livros e estudar. Medita profundamente no ser. Medita em si mesmo. Medita no Brahman, que a tudo interpenetra. 260. Embora único, ele é a causa do múltiplo. É a causa única. Fora dele não há outra. Ele não tem causa fora de si mesmo. Então, ele é a causa de tudo. Então, ele não é causado por nada, porque ele é a própria causação de tudo que existe. E é independente também da lei da causação e permanece único. Porque essa lei da causação, da causalidade, da causa e efeito, né? Porque Brahman em si mesmo, ele já é a causa e efeito de tudo que existe. Assim é Brahman. E isso és tu. Medita sobre essa verdade. 261. Brahman é imutável, infinito, imperecível. Está além de Maya e de seus efeitos. Maya, a ilusão, né? Que você pensa que isso é real quando isso é irreal. E os efeitos principais de Maia é o efeito de projeção e de encobrimento. E esse Brahman é bem-aventurança eterna, imorredoura ou imortal. É puro. Assim é Brahman. E isso és tu. Medita sobre essa verdade. 262. Brahman é a realidade única que aparece à nossa ignorância
como o universo múltiplo de nomes e formas e mudanças, porque está sempre mudando esse mundo, esse universo irreal. É uma dança cósmica. E como o ouro de que se fazem numerosos ornamentos, ele permanece imutável em si mesmo. Porque você pode fazer pulseira, anel, colar de ouro, o ouro sempre permanece ouro. Assim é Brahman, e isso és tu. Medita sobre esta verdade. E no 263, Shankara diz: nada existe além dele, deste Supremo. Ele é maior do que o maior. É o eu, ou o ser mais recôndito dentro. A alegria perene em nosso ser. Ou seja, em Brahman, no teu verdadeiro ser, você encontra a bem-aventurança perene, eterna, que não depende de nada do mundo. Você encontra a paz absoluta, assim como Jesus falou: a minha paz vos dou. Essa paz essa felicidade, essa alegria que não depende de objetos. A paz que não depende de objetos, o objeto vem ou o objeto vai, não afeta essa paz. E continua explicando, é infinito, é eterno. É a existência, o conhecimento e a bem-aventurança absolutos. Assim é Brahman, e isso és tu. Medita sobre esta verdade. 264. Medita sobre esta verdade, seguindo os argumentos das Escrituras, com auxílio da razão e do intelecto. Então, dentro do Vedanta, nós temos que seguir a razão. Não seguimos uma coisa assim fantasiosa, uma coisa sem sentido, que não segue também um bom senso, né? Aí continua explicando: assim ficarás livre da dúvida e da confusão e compreenderás a verdade de Brahman. Essa verdade se tornará tão clara para ti quanto a água contida na palma da tua mão. Porque quando você pega um pouco d'água assim, com a mão em forma de concha, você vê a água claramente. Mas se você soltar ela da tua mão, você não vê. Então ali está contida. Você consegue ver a água. Ela é clara para a tua visão. Então, Brahman vai se tornar claro, compreendido e realizado por ti. Muito bem, com isto, então, terminamos hoje e paramos no próximo, ele falará da devoção. Por enquanto, eu estava falando do quem é esse Brahman, esse Supremo. E falando que isto és tu, né? A identificação. Que nós temos que nos identificar com esse Brahman.
né? Isso és tu, o Tat Tuanasi, que é um dos Mahavakyas, né? E que é um dos mantras também utilizados na meditação, que a pessoa pode repetir, né? Tat Tuanasi, repetir internamente, porque ele está mandando, inclusive, meditar justamente sobre essa verdade. Muito bem. Então, vamos cantar o mantra de encerramento e depois abrimos para